Olá, bom dia! Abrimos a reunião de hoje com o testemunho de um casal de brasileiros com cidadania italiana que mora na Alemanha. Durante esse período da pandemia do Covid-19, o Tiago e também a Maiara conheceram nossos irmãos da CMC Leipzig, que os acolheram com o amor de Cristo. Oi, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o Tiago, essa é minha esposa Maiara. Esse é o nosso pequeno Giuseppe, que está a caminho, está de 8 meses. Eu vim aqui para contar o nosso testemunho que vem acontecendo na nossa vida nesses últimos dias. A gente vivia há 12 anos na Alemanha, tinha um emprego bom, uma vida estável, e com a crise do corona a gente acabou perdendo tudo. Ficamos na rua, estava desacreditado, chorava, não dormia mais, não tinha mais solução nenhuma. Até que um certo dia eu fui na janela do apartamento buscar a Deus, que já fazia muito tempo que eu não tinha essa intimidade com Deus. Eu orei e pedi uma direção de Deus. Deus botou pessoas na nossa vida que mudou completamente o cenário. Do nada apareceu um culto de domingo num parque, conhecemos pessoas de Deus e dali pra frente foi só vitória. A gente foi buscando, Deus foi abrindo portas, a gente não tinha onde ficar, Deus já abriu porta de uma casa, do suporte do nosso filho, colocou o que é o mais principal, a paz no coração, deu alegria de novo pra gente. Então, é o que eu sempre digo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que buscar, tem que acreditar, tem que pedir a misericórdia de Deus e botar ele na direção, né? Ele sempre na frente de tudo. Eu coloquei ele na frente da minha vida esses últimos dias. Tem sido vitória em cima de vitória. É inacreditável o poder de Deus, a imensidão do poder de Deus. E eu queria contar esse testemunho para vocês, compartilhar com a igreja o que Deus vem fazendo na nossa vida. Não desacredite. Buscar, orar, perseverar, jejuar, que acontece. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. E esses últimos dias eu ando sentindo uma paz no meu coração e Deus anda me dando esse conforto, essa força de buscar, de lutar pelo aquilo que a gente quer. E esse é o nosso testemunho, né? Queria compartilhar com vocês. Amém? Abraço. Louvado seja Deus! Abraços ao Tiago, Maiara e aos irmãos da CMC Leipzig, os missionários Cláudio, Lório, Zaninha e os filhos, a Clarinha e o Lotar. Na CMC Portugal está o Geraldo Cremonese. Vamos orar com ele pelos enfermos agora. Bom dia, queridos irmãos. Oremos. Pai querido, Pai soberano, Deus criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no trono e deste trono rege todas as coisas. Apresento, Deus, agora diante de Ti, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão passando por enfermidades. Sejam elas, ó Deus, enfermidades naturais ou esta da pandemia, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor, naquela cruz, levou todas elas. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo possa trazer agora cura, Senhor, através dos meios que esses irmãos estão sendo tratados, via medicamentos, via hospitais e até de maneira sobrenatural, se assim for a Tua vontade. Mas nós confiamos no Senhor e queremos entregar nas Tuas mãos a vida desses irmãos, sabendo que o Senhor vai estar ao lado deles, em cada cama, afofando essas camas, dando força, dando fé, dando esperança, sabendo, Deus, que cada um de nós, antes de qualquer coisa, temos as nossas vidas entregue nas Tuas mãos. Abençoa, Deus, esses irmãos. E eu Te louvo, porque o Senhor tem feito grandes coisas, como foi no milagre na vida do seu Ayrton. E eu sei que vai fazer na vida dos demais irmãos. O Senhor é um Deus que ama seus filhos e um Deus que está atento e com os ouvidos inclinados a todas as orações que estão sendo feitas. E nós, desde já, queremos entregar nas Tuas mãos essas pessoas e agradecer, porque sabemos, ó Deus, que em breve teremos grandes notícias que louvarão o Teu nome e a Tua fidelidade e a Tua misericórdia e a Tua bondade e o Teu amor por cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. E hoje
A filha do Geraldo e da Kátia, a Camila, vai nos abençoar nesse tempo de louvor junto com seu marido, o Matheus Camargo. Eles são líderes da comunidade de discípulos da Nova Bauru. O Edson Iroz é o pastor lá. Vamos cantar juntos com eles. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Não que é digno de receber a glória, não que é digno de receber louvor, não que é digno de receber a glória, não que é digno de receber louvor. Levantamos nossas mãos e adoramos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltamos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. De receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantamos nossas mãos e adoramos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltamos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantamos nossas mãos e adoramos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltamos sua incomparável majestade, ao que
meus amados irmãos, que bom estarmos juntos, embora separados, não é? Mas eu queria compartilhar nessa manhã com vocês uma passagem da vida de Elias, o profeta de Deus na época do povo de Israel, governado por Acabe, um rei que se desviou muito da vontade de Deus, principalmente pela influência de sua esposa Jezabel, uma mulher pagã que trouxe para Israel os seus ídolos, principalmente Baal e os Baalins, e o povo se desviou muito do Senhor, e o profeta Elias ali naquele meio, trazendo a mensagem de Deus, e nós sabemos dele uma passagem de grande vitória, uma passagem fantástica de quando ele desafiou os profetas de Baal, 450 profetas, mais 400, e uma multidão de profetas falsos do Deus Baal, e ele sozinho, ali no Monte Carmelo, fazendo aquele altar, e desafiando para que os deuses deles viessem e queimassem aquele holocausto, o que não aconteceu, embora ficassem todo dia ali, orando para os seus deuses, e Elias, na sua vez, simplesmente orou e Deus mandou fogo e provou para aquele povo, que inclusive gritava naquele momento: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E foi uma vitória fantástica de Elias. E logo depois ainda ele orou para que chovesse, depois de uma seca de 3 anos e meio, Deus o atendeu e choveu novamente sobre aquela terra. Mas não houve grandes resultados, apesar de toda essa vitória, porque Acabe não mudou, Jezabel não mudou, o povo não mudou. E Jezabel, então, com muito ódio de Elias, manda um recado a ele que ele seria morto naquele mesmo dia. Jurou de morte. E Elias, então, assustado, fugiu. E nós queremos ler então em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3 até o versículo 7, por enquanto, que diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Elias, que agora, jurado de morte por Jezabel, e depois de uma vitória fantástica ali no Monte Carmelo, foge, se esconde, se sente ameaçado, triste, e entra numa profunda depressão ao ponto de pedir a Deus a sua morte. Está ele ali agora, Elias, derrotado, deitado debaixo de um arbusto, de uma pequena árvore, e em depressão. Por que será que Elias se sentiu assim? O que é que levou Elias a se deprimir de tal modo, a pedir a sua própria morte? E eu vejo 4 motivos principais aqui nessa passagem. A primeira delas é que Elias se sentiu totalmente fracassado. Apesar da vitória que ele havia tido e todo aquele sucesso no meio do povo, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, como eu já disse, não houve grandes mudanças, não houve um resultado que para Elias fosse satisfatório, aquilo que ele pretendia, que o povo mudasse, que Acabe visse que o Senhor é Deus e que voltasse para ele, e nada disso aconteceu. Então,
Elias se sente fracassado na sua missão. Ele sente que nada valeu a pena. E ele se concentrou nas coisas negativas. Ele começou a olhar apenas as coisas negativas. Deus então lhe pergunta o que é que aconteceu. O anjo lhe pergunta e ele diz assim: tenho sido, isso no versículo 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Coisas negativas. Elias está dizendo: eu sou teu servo, eu sou fiel, eu tenho feito a tua vontade, mas olha o que aconteceu. Só coisas negativas, o teu povo não se voltou para ti, o teu povo matou os teus profetas, eu fiquei completamente só e ainda agora ameaçado de morte. Elias, então, olhando todas essas coisas negativas, ficou profundamente triste e abatido e entrou em depressão. A segunda coisa que levou Elias a esse sentimento é que ele se sentiu só, como ele já disse aí. 2 vezes ele fala sobre isso. E fiquei só, fiquei totalmente só. A solidão, meus irmãos, é uma coisa terrível. Nós fomos feitos como seres sociais, para nos relacionarmos uns com os outros, para nos sentirmos amados e amar, para estarmos juntos. Não vivermos sozinhos. Deus nos fez assim. E quando nós nos sentimos assim, nos sentimos desamparados, nos sentimos tristes e ficamos desanimados. Muitos de nós, acredito que nessa situação agora de afastamento, de distanciamento social, em que não podemos encontrar as pessoas, em que estamos longe da igreja, das reuniões, em que estamos longe dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, dos nossos parentes, impedidos de ter reuniões, de nos abraçarmos, de nos beijarmos, de demonstrarmos o nosso afeto. Isso nos faz sentir tristes, abatidos. E é exatamente nesse momento em que Satanás procura nos derrubar. E é essa experiência que próprio apóstolo Paulo viveu no fim da sua carreira, quando foi abandonado por seus cooperadores e a maioria dos seus amigos, e ele se sente assim abandonado. O próprio Jesus passou por isso no Getsêmani, quando, mesmo com seus discípulos ali, se sentiu completamente sozinho e muito mais ainda abandonado na própria cruz pelo seu próprio Pai, por todos os seus amigos e discípulos, sozinho, abandonado ali. E nós muitas vezes nos sentimos assim, nessa época. E a nossa tendência é nos sentirmos abatidos e desamparados. A terceira coisa é que Elias devia estar muito cansado. Cansado fisicamente. Afinal, ele tinha passado por toda aquela experiência espiritual ali com os profetas de Baal, ele sozinho, diante de 850 profetas, toda aquela situação, uma tensão emocional, uma tensão espiritual, aquela preparação do altar com 12 pedras pesadas, e depois ainda ele saiu fugido de Acabe e andou por 25 quilômetros até chegar agora onde ele estava, e ali está ele deitado, cansado, abatido fisicamente. Muitas vezes, apesar de termos sido abençoados por Deus e de nos sentirmos bem e agradecidos a Deus, e mesmo assim nos sentimos fracos fisicamente, abatidos, cansados fisicamente pela luta do dia a dia, pela correria, pela tensão emocional, às vezes até por uma enfermidade. Nos sentimos abatidos e fracos. E isso, como cristãos, mesmo sendo cristãos, nos faz abater. E novamente é uma situação em que o inimigo vem e quer nos derrubar. Pior do que tudo isso, um quarto motivo para Elias estar deprimido é que ele estava ameaçado de morte.
Ele estava se sentindo ameaçado. Procuram tirar minha vida, ele dizia. Ele não sabia o que ia acontecer com ele dali a pouco. Ele não sabia se ia chegar algum soldado de Jezabel e encontrá-lo e matá-lo. Ele não sabia se ele ia ter que sair correndo de novo, fugindo. Ele não sabia o que ia acontecer. E assim muitos de nós agora, nessa situação dessa pandemia, nos sentimos atualmente ameaçados. Talvez não de morte, mas nos sentimos ameaçados, por exemplo, de perder o emprego, de não ter com que pagar as nossas contas no mês que vem. Ameaçados no nosso ano escolar, aqueles que são estudantes, e a minha formatura. Aqueles que tinham casamento marcado e cancelaram. Aqueles que tinham planos para o futuro. Tantas coisas programadas e que não deram certo e agora são totalmente incertas. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? E isso, irmãos, nos leva a nos abater e até a nos deprimir. Irmão, não se enganem. Isso é uma situação que pode acontecer com o verdadeiro cristão. Não pense que o cristão verdadeiro não possa passar por depressão. Não pense que ele possa ficar abatido, cansado. Isso acontece, nós somos humanos. Isso é normal, somos emotivos. Somos passíveis de nos abater, de ficarmos cansados diante de uma situação que parece que não muda, que não vai ter solução, em algo que parece que não tem solução para acontecer logo. Mas Deus é Pai. Nós somos frágeis, nós somos fracos, somos pecadores, mas Deus é Pai. Deus nos conhece. O Salmo 103 diz: Ele se compadece de nós porque é Pai. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E, portanto, Deus jamais nos abandona na nossa situação. Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa situação, assim como Ele viu Elias ali deitado debaixo daquele arbusto, em depressão, pedindo até a sua própria morte. E Deus não o abandonou, como Deus não nos abandona. Deus está sempre no controle da nossa vida. Ele sabe o que estamos passando, Ele está conosco no nosso sofrimento, nas nossas situações, assim como Ele estava com Elias. Então Deus tratou Elias, e tratou Elias de duas formas. A primeira delas é que Deus providenciou o que ele precisava para se fortalecer. Ele estava fraco fisicamente. Deus mandou um anjo levar a ele uma boa refeição. Depois um sono profundo, um bom sono, um descanso. E depois uma nova boa refeição para que ele se fortalecesse. E o anjo disse para ele: come. Come e se fortaleça. Deus sabia que ele precisava, ele tinha necessidades que ele próprio não podia satisfazer ali naquela situação, no deserto. E mandou então o alimento a hoje. Irmãos, hoje, se você se sente assim, fraco, sem forças, o nosso alimento, irmãos, é a palavra de Deus. O alimento que nos fortalece, que nos levanta, que nos dá forças para reagir, é a palavra de Deus. É a comunhão com Ele, é a mensagem do Senhor para nós. Nós precisamos estar constantemente lendo a palavra. Cada vez mais isso tem sido falado em todas as nossas reuniões. O quanto é importante que nós nos alimentemos da palavra de Deus. A água que mata a nossa sede é a água que o próprio Cristo nos dá, a água viva. Aquela que nos vem e nos dessedenta, que nos satisfaz, que nos refrigera. E o descanso que nós precisamos é a nossa confiança de que o Senhor está conosco. O nosso descanso é termos a fé
em Deus, no nosso Deus, que Ele está conosco, que Ele é nosso Pai, que Ele não nos abandona jamais, que Ele conhece a nossa situação e que Ele tem a provisão para nós. Nós devemos descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É o que diz o Salmo 37. Descansa e confia. E espera no Senhor. A outra coisa que Deus fez, como Ele tratou a Elias, é que Ele deu uma direção a Elias através de uma ordem. Deus deu uma ordem a ele. Levanta e come. O que é que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? Levanta. Vai para o lugar da revelação. Isso está lá na nossa passagem, no capítulo 13 de 1 Reis, a partir do versículo 8 até o 13. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Repetiu tudo que ele tinha dito já lá no deserto. E disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha só o que aconteceu. Elias comeu aquilo que Deus lhe providenciou, Elias descansou, renovou suas forças e agora obedeceu a ordem de Deus. Levanta, Elias. Não fique deitado aí, levanta e caminhe até o Monte Horebe, o monte da revelação, o lugar da revelação. Eu tenho algo para te revelar, mas você precisa ir até lá. 40 dias e 40 noites andando até o Monte Horebe para receber a revelação de Deus. Ora, Deus, será que o Senhor não podia dar a revelação ali mesmo onde ele estava, ali no deserto? Mas Deus queria uma ação de Elias. Ele já o havia fortalecido fisicamente, ele já havia providenciado o que ele necessitava para poder ter forças para reagir. E agora cabia a Elias obedecer a Deus. E ele foi. É interessante essa questão dos 40 dias e 40 noites, irmãos, como isso aparece na Bíblia várias vezes, não é? Noé ficou na arca 40 dias e 40 noites sem saber o que ia acontecer, salvo ali pelo Senhor, mas sem saber quanto tempo ele ia ficar, quanto tempo ele ia passar por aquilo, ficar preso ali naquela arca, quando que ele iria poder sair com a sua família e voltar à sua vida, construir o seu lar. Também Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai recebendo a orientação de Deus, a lei de Deus. E o próprio Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo inimigo, mas com vitória, através da palavra de Deus. A palavra de Deus deu a vitória para Jesus ali naquela situação. E aqui está, Elias teve que andar 40 dias e 40 noites para poder chegar ao monte da revelação, onde Deus então lhe deu uma ordem para que ele saísse e fosse ungir o rei da Síria.
resultado na vida de Elias. Primeiro é que ele superou o seu estado depressivo, obedecendo a Deus. Ele saiu da caverna, levantou-se, andou todo aquele tempo, chegou no Monte Horebe e ali ele ficou aguardando a revelação de Deus. Elias recebeu uma nova revelação ali, porque obedeceu. Não foi uma revelação do tipo normal que ele estava acostumado, com fogo, com terremoto, não. Foi uma revelação num cicio suave. Deus começou a se revelar de uma outra forma com ele. Ele começou a ver Deus, não necessariamente daquela forma como ele estava acostumado. Seus olhos se abriram para que ele pudesse ver Deus com mais sensibilidade, sentir Deus nas coisas pequenas e corriqueiras até. Entendeu a verdadeira situação que ele não estava entendendo antes. Ele viu que ele não estava sozinho. Deus revelou a ele e disse no versículo 18, disse: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, Elias. Olha só, Deus revelou a ele isso. E além disso, quando ele saiu dali, ele encontrou Eliseu, um novo companheiro, para que ele não andasse sozinho. Deus providenciou tudo. E agora sua vocação foi renovada. Deus não desistiu de Elias, Deus não desistiu do seu ministério profético. Deus ainda tinha muito para fazer com Elias. E se você, irmão, está aí desanimado, sem forças, lembre-se disso. Deus não desiste de nós. Ele tem algo, Ele tem um propósito para a nossa vida e Ele vai nos levantar, Ele vai nos ajudar a podermos cumprir o propósito para o qual Ele nos fez. Mas nós precisamos ter fé e precisamos obedecer a Deus. Versículo 15, Deus lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Você vai continuar o seu ministério. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: esse tem sido um ano muito diferente dos demais. Nunca houve um ano como esse em que estamos vivendo. E isso nos traz sentimentos confusos, negativos. Muitas vezes tendemos ao desânimo. A mídia não ajuda em nada porque traz informações muito mais negativas do que positivas, confusas muitas vezes. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. O futuro nos traz incertezas. Os prognósticos não são bons. O dólar cai, a bolsa sobe, as notícias são desencontradas, um diz uma coisa, outro diz outra. Nos sentimos ameaçados, assim como Elias. É normal que nos sintamos assim. Mas Deus está vendo tudo isso, irmão. Deus não está longe. Ele não perdeu o controle de nada, irmão. Ele está vendo as nossas vidas, Ele tem a nossa vida no controle das suas mãos. Nós temos é que confiar e crer que esse é um tempo que Deus nos dá para uma nova revelação da sua vontade. Ele está falando com aqueles que estão prestando atenção, com aqueles que abriram seus ouvidos espirituais, estão aproveitando esse momento para ouvir a Deus. Ele está nos dando o alimento, que é a sua palavra, a sua mensagem, o descanso que nós precisamos para renovar as nossas forças longe da correria do dia a dia, dessa vida moderna. E para podermos servir melhor a Deus, Ele está dando o que nós necessitamos para que possamos sair dessa situação melhores, mais fortalecidos, mais cheios do seu espírito, mais cheios do seu poder, mais cheios do entusiasmo e do amor pelas almas perdidas, o amor pelo próprio Jesus e o amor
para o servirmos enquanto esperamos pela vinda do nosso Senhor Jesus. O monte da nossa revelação não é Horebe. O monte da nossa revelação hoje, irmãos, é o Calvário. É irmos até Jesus, vermos e nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós na cruz, sendo abandonado por todos, mas pagando o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida nova e vida em abundância, vida de vitória. Que cheguemos até o Monte Calvário, na presença de Cristo, que tomemos a nossa cruz, que saibamos ser crucificados com Ele, crucificando o nosso eu para fazermos a sua vontade, para o servirmos enquanto esperamos a sua vinda, quando nós vamos então viver com Ele para sempre, uma esperança gloriosa, onde não haverá mais provações. E então, nessa esperança gloriosa, irmãos, olhando para isso, como o próprio Jeremias dizia, eu vejo, olho para as coisas, me dá esperança, e não para as coisas negativas. E nós possamos então dizer, como o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 1, de 3 a 6. Veja aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E preste atenção, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, confie em Deus. Se você está abatido, se sentindo desanimado, triste, até depressivo, volte-se para o Senhor, para a sua palavra, alimente-se dela. Ore mais, busque mais a Deus. Vá até o Calvário e veja essa revelação maravilhosa de que Deus está conosco. Deus já fez tudo para que pudéssemos ter a confiança e a comunhão com o seu Filho, o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. Enquanto esperamos a sua vinda e essa vida eterna, que passemos com fé, oração, sabendo que isso tudo vai passar e que Deus está no controle. Quando tivermos a sua revelação, quando obedecermos ao seu comando, tudo isso vai passar. Teremos o nosso ministério, a nossa vida de volta, mas de uma forma diferente. Mais crescidos, mais maduros na nossa fé, mais cheios do poder do Espírito Santo, para obtermos a vitória em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe com essa palavra e possa trazer a você todo o ânimo, toda nova força que Ele pode dar através dela. Em nome de Jesus. Amém. E depois dessa palavra de ânimo, nós queremos lembrar das contribuições, dízimos, ofertas, nessas contas que aparecem aí na tela, Banco do Brasil e também no Banco Santander. E a nossa diaconia, nesse telefone, pode ser acionada em caso de qualquer necessidade dos irmãos. Na terça-feira, a partir das 8h15, teremos novamente a nossa reunião de oração online. Esperamos você e sua família. E vamos terminar com fotos e vídeos que nos foram enviados durante essa semana, para a gente matar um pouco a saudade da nossa família em Cristo. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, pois a água que eu lhe der será uma
jamais terá sede de novo. Pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para